Tudo no universo é energia. O nosso corpo, nossos pensamentos e até os objetos ao nosso redor. Pode parecer que está tudo parado, mas isso é uma ilusão. Porque quando a gente dá um zoom ao nível microscópico da vida, você percebe que está tudo se mexendo, está tudo vibrando. E se você entende isso que eu vou falar nesse vídeo, você consegue ter a ferramenta necessária, a sabedoria necessária para ter uma vida feliz, onde você manifesta as coisas que você quer ter. Você não é um refém das coisas que acontecem com você, mas você está criando a realidade. Esse é o caminho da cocriação. Você é o Deus da própria vida. E isso começa a partir do entendimento de energia. E eu vou entrar nesse assunto com vocês hoje. Vou falar sobre algo um pouquinho mais profundo que eu venho estudando ao longo desses anos e que eu venho experienciando, e é algo muito real. E se a gente pudesse entrar em um átomo do nosso corpo, a gente vai perceber que existem vários elétrons orbitando um núcleo. E esse núcleo é composto por prótons e nêutrons. Mas se a gente for ainda mais, a gente vai encontrar partículas fundamentais, os quarks. E eles são tão pequenos que eles não têm um tamanho físico. Eles são como se fossem pontos de energia vibrando. Eles são o que constrói a matéria. Não são só os quarks, mas os elétrons também são partículas elementares. Não tem nada que compõe eles. Eles são literalmente a base de tudo que a gente vê e toca. Mas aqui está a parada interessante, é que eles não são sólidos, não são objetos sólidos. Eles são energia em vibração. E se a gente olhar o universo nessa escala microscópica, a gente percebe que o que é matéria sólida, que a gente vê aqui, a gente toca, não é sólido de verdade. É energia em diferentes formas de frequência e de vibração. Então, no final das contas, tudo que existe no nível mais profundo é energia. A nossa realidade, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo é energia vibrando em diferentes frequências. E quando a gente percebe isso, a gente fala, cara, agora eu posso mudar minha realidade com base na energia que eu emito. Você já deve ter estudado sobre a primeira lei da termodinâmica, onde a energia não pode ser criada ou destruída, mas sim modificada, transformada, transferida. Então, você tem o poder de conscientemente mudar a sua vibração. E uma parada que eu gosto de estudar muito, eu tenho até um quadro sobre isso, que é a escala de Hawkins. E essa escala, eu vou mostrar aqui para vocês, ela mede os estados emocionais humanos em termos de vibração energética. Então, tem uma escala de Hertz, que é a velocidade da vibração, se a gente for colocar em um gráfico. Então, começa com estados mais densos de vibração, medo, culpa, tristeza, emoções mais baixas. E emoções mais altas, como amor, alegria, gratidão, essas vibrações são em frequências mais altas. E o que isso significa para a gente? Que quando a gente está em estados mais elevados de vibração, a gente vai atrair situações, pessoas, oportunidades que também estão dentro dessa frequência. Então, isso é uma questão básica de princípio, isso vai acontecer. Se você está vibrando mais alto, você vai atrair coisas, situações dentro da sua frequência. E se a gente vibrar em frequências mais baixas, ansiedade ou raiva, a gente vai acabar atraindo mais experiências que reforçam esses sentimentos. Quando a gente tem um entendimento disso, a gente coloca a total autorresponsabilidade com o que acontece com a gente. A gente não vê as coisas como sendo a tragédia, como sendo um acaso. É tudo a gente que está constantemente criando. Já aconteceu de você estar do nada pensando em alguém e a pessoa te manda uma mensagem. Você começou a pensar nela de noite e no outro dia ela falou com você sem você falar com ela antes. Então, tudo isso é ressonância. Tudo no universo funciona com ondas de energia e as energias similares se atraem. É por isso que o que a gente sente e o que a gente pensa tem um impacto tão grande sobre o que a gente vive. Então, cara, olha essa imagem aqui e pensa qual energia eu estou vibrando. Se você for ver lá na base da pirâmide, tem a frequência de vergonha,
que é quando você rejeita o seu próprio ser, a sua própria essência. Quando você rejeita tudo aquilo que você é, como alma. Imagina você ter vergonha disso. É um dos estados vibracionais mais baixos. E começa com a aceitação, você aceitar a sua própria essência. Então, vai subindo de frequências mais altas. Depois da vergonha tem a culpa, depois a apatia, depois o pesar ou a tristeza, o medo, o desejo, a raiva, o orgulho. E depois do orgulho a gente entra em um vórtice de energia onde você começa a trocar a sua energia e entrar em um nível de consciência mais alto. Então você passa, muitas vezes, quando você está em uma situação de medo e você fala, não, agora eu vou ter coragem de enfrentar essa situação, e você escolhe enfrentar esse medo que tanto te trava. E do nada você ganha uma energia que você não sabia que tinha dentro de você. Um foco, algo ali que não existia antes. Mas por mudar sua frequência, você entrou em um vórtice de energia ascendente, que começou a vibrar mais alto e você tem aquela energia, aquela coragem, aquele ímpeto de fazer a coisa que você tinha tanto medo de fazer. E daí pra cima vem frequências mais altas, como otimismo, perdão, compreensão, serenidade, até os níveis mais altos de vibração, de iluminação. E a maioria das pessoas ficam presas em sentimentos baixos, ali bem na base da pirâmide. A maioria das pessoas ficam presas nos desejos. Então, cara, olha e vê, mano, o que eu tô vibrando aqui. Eu passei por muito tempo vibrando na energia da frustração, que tá ali entre a raiva e o desejo. A raiva de não conseguir o que você quer e o desejo de ter algo sempre desejando ter algo, mas não vivendo com satisfação no tempo presente. Então eu escolhi conscientemente viver em um estado de gratidão, de constante apreciação da vida. Isso é uma escolha consciente, não é algo que acontece do nada, beleza? E eu trouxe um vídeo aqui que é muito legal, que explica um pouco sobre ressonância, que cada tipo de som, a ressonância acústica, cada tipo de som faz um formato geométrico diferente. Isso é outra questão, que cada frequência tem um formato geométrico perfeito. Então o cara tem ali um gerador de frequências e ele tem um medidor. E ele faz o que? Ele joga sal em uma placa de metal. Então ele coloca aqui a frequência de 345 e com base nessa frequência o formato geométrico muda. E quanto mais ele aumenta a frequência em hertz, faz formatos geométricos mais complexos e mais bonitos e mais simétricos. E cara, você tá vendo que isso é a ressonância acústica. E isso serve também para os outros tipos de frequência. Então olha só, cara, 2000 Hz formando frequências ainda mais complexas, 3000. Olha que lindo, cara. Isso aqui, se você não fica entusiasmado com isso, meu Deus do céu. Olha que lindo, cara. Ele vai aumentando e forma figuras geométricas mais bonitas. E se você for perceber em experiências psicodélicas, onde você libera o DMT no seu cérebro, você consegue enxergar esses formatos geométricos, você vê esses formatos geométricos. Pesquisa aí no YouTube, simulação de experiência com DMT. Você vai ver que é igualzinho, cara. Então a realidade, ela é formada por formatos geométricos, simétricos, e a vida é matemática, né? Agora que a gente sabe que tudo é energia, tudo vibra, eu vou entrar em uma parte mais sobre física quântica. Eu não sou nenhum estudioso disso, só sou entusiasta, mas a física quântica ela ajuda a gente a entender o universo no nível fundamental, no nível microscópico. O que compõe a nossa existência, cara? É isso. Existe uma coisa dentro da física quântica chamada princípio da dualidade, que as partículas subatômicas, os elétrons, ele pode se comportar tanto como partícula, tanto como ondas. Então, esse elétron pode ser visto como uma coisa, tipo um material sólido, ou como vibrações. Tudo isso depende de como você observa. Então, existia um experimento chamado experimento da dupla fenda, que os cientistas eles viram que a partícula ela muda o comportamento só por estar sendo observada. Então, o cara olha e a partícula, em um nível subatômico, ela muda de comportamento. Sim, tipo, a pessoa olhando muda a realidade. Isso é bizarro, cara. E o que isso significa? Que a nossa consciência tem o poder de influenciar a matéria e a energia.
Então, a nossa atenção, os nossos pensamentos, as nossas intenções têm um impacto direto no nosso mundo. Então, não é o externo que está influenciando o nosso interno, é o interno influenciando o externo. Então, pensa assim, no final, não existe separação no que a gente é e no que a gente pensa. A gente é como se fosse um rádio que está toda hora, constantemente, sintonizando e emitindo frequências. Então, se a gente foca em sentimentos como medo, se a gente fica na ansiedade, na dúvida, a gente vai emitir uma frequência baixa e, consequentemente, vai atrair situações de vibração baixa. E isso e vice-versa. E existe uma coisa também chamada coerência entre nosso coração e o nosso cérebro. Quando a gente está vibrando em frequências baixas, como frustração, o nosso coração e a nossa mente começa a vibrar de uma forma muito irregular. Os nossos batimentos cardíacos, eles mudam muito rápido e a gente, por estar vibrando nessas frequências baixas, o nosso cérebro e o nosso coração, ele responde a essa vibração. E o nosso coração, ele desempenha um papel muito importante. Ele não só bombia sangue, ele é um gerador de campo eletromagnético. Então a gente tem um campo eletromagnético que sai do nosso coração, ele dá um loop por cima e fica em um constante loop entre subindo e descendo pelo seu coração. E a força do nosso campo eletromagnético do coração é muito mais poderoso do que o nosso cérebro. O poder dos nossos sentimentos é muito maior do que os nossos pensamentos. Por isso que na lei da atração é muito melhor você sentir que está atraindo algo do que você pensar, tipo, caraca, mano, vou pensar na casa que eu quero ter e ficar nesse racional. Não. As nossas emoções, elas fazem muito mais diferença para atrair algo, porque a gente está sentindo, a gente está elevando o nosso campo eletromagnético. É por isso que quando você encontra pessoas, você às vezes consegue sentir se a energia da pessoa é boa, se a energia da pessoa é estranha, se a energia da pessoa não compactou com a sua. Essa é o nosso campo eletromagnético sentindo o campo eletromagnético da outra pessoa. Então, aqui no gráfico existe a frequência da frustração, onde o nosso batimento cardíaco está muito irregular e você não entra em um estado de coerência, em um estado de equilíbrio. Mas quando a gente está no estado de apreciação, isso fazendo correlação com a escala de Hawkins, né, os sentimentos, a frequência dos nossos sentimentos, a gente entra em um estado de apreciação, de felicidade, e o nosso batimento cardíaco ele começa a ficar em uma constante, em uma onda, e a nossa mente começa a vibrar também. Sempre existe uma ligação entre o nosso cérebro e o nosso coração, então eles vibram na mesma frequência, e ele começa a ficar coerente, e você começa a atrair as coisas que você quer na sua vida. E isso tudo é sobre ressonância. Quando a gente está relaxado, coisas boas acontecem na nossa vida, a gente se conecta com pessoas boas, e existe um conceito também de frequências cerebrais, que quando a gente está dormindo, quando a gente está meditando, quando a gente está focado ali, trabalhando, estudando, nosso cérebro oscila entre as frequências. Então a maioria das pessoas fica ali no estado de beta, onde você fica pensando demais, você não consegue sair da sua mente, e esse estado é bom, não é ruim. É simplesmente um estado onde você está ali racionalmente pensando. O estado meditativo, você consegue acessar níveis de consciência mais profundos. Geralmente você atinge o estado delta, né, entre 1 e 4 Hz quando você está dormindo. Você consegue ter uma regeneração completa do seu corpo e da sua mente. O estado hipnótico, o estado de relaxamento, onde você fica receptivo a novas sugestões. Então você já pode usar esse conhecimento para, por exemplo, escutar áudios de reprogramação mental, PNL, para você mudar algo na sua vida que precisa ser mudado. Uma crença, um pensamento repetitivo, uma obsessão específica. Então, tudo isso você pode usar na sua vantagem. O estado alfa é quando você entra no flow. Você começa a ter um nível de raciocínio muito rápido e muito inteligente. Você já deve ter sentido isso quando você está muito focado em uma atividade. Geralmente esse é o estado alfa. O estado de gama é um estado onde você tem um pico de performance, onde você tem um pico de contemplação. No estado meditativo, não sei se você já teve essa experiência, quando você alcança um nível de alta vibração, você está vibrando plena concentração. Então isso é uma coisa muito importante de se entender. Existe uma coisa chamada ressonância Schumann também, que é a vibração natural da Terra, que gira em torno de 7
1,83 Hz, que é justamente entre ali o estado alfa, geralmente muda de períodos diferentes, de dia para o outro, de meses para outros meses. Você pode pesquisar aí na internet frequência Schumann hoje. Você consegue entender qual é a vibração natural da Terra no geral, que é o que a gente chama de a batida do coração da Terra. Quando a gente entra no estado alfa, que é esse estado natural da Terra, o nosso cérebro começa a vibrar em harmonia com a frequência da Terra. Então a gente pode, dentro desses estados, acessar intuições, ideias criativas, informações que podem vir do nada, uma ideia brilhante. Tudo isso vem dentro desses níveis alterados de consciência. Exatamente isso. Você já teve uma ideia quando você estava tomando banho, um banho relaxante, do nada veio algo. Você estava prestes a dormir e veio algo. Você, meu Deus, tem que anotar isso, tem que fazer alguma coisa. Isso é o estado alfa. E também existe um conceito que eu escutava muito do Hélio Couto, do vácuo quântico, que é o campo universal de energia. É um mar de infinitas possibilidades que quando a gente está em alta vibração, a gente acessa, a gente sintoniza com essas informações, com esse campo. Então tá tudo aí. Os registros acásticos, as informações já estão todas ali. Você só precisa acessar elas. E cara, entrando no princípio de tudo, o ponto mais importante é a nossa intenção. O que a gente quer se conectar? O Einstein já dizia que o nosso pensamento é energia. Todo pensamento emite uma vibração. É uma mensagem que a gente envia para o universo. Então, vamos entrar em um nível mais profundo, além do consciente, que é o subconsciente. É o nosso programa de fundo. Tem alguns estudos que mostram que a gente tem milhares de pensamentos por dia. E muitos desses pensamentos são automáticos. Então, a maioria do que a gente pensa vem do nosso subconsciente, vem do que já está registrado das nossas experiências, dos nossos padrões, do que a gente modelou a vida. Então, por exemplo, se você não acredita, se você tem um pensamento constante, você tem um padrão de crença, onde você não é bom o suficiente para fazer algo, esse padrão vai constantemente se autoafirmar e essa é a vibração que você vai vibrar. Então, não é uma mudança só no nível consciente, né? Ali você só fazendo. Nível subconsciente. Você vai cada vez mais usar o consciente para mudar o subconsciente. Vamos lá, vamos por uma parte mais prática. O que você pode fazer para elevar a sua vibração? Quando a gente está vibrando em uma frequência mais alta, a gente se alinha melhor com o que a gente quer. Então, algumas práticas que me ajudam. Você fazer respiração consciente. Se você perceber, você está constantemente em momentos de ansiedade, de estresse, você está respirando em uma velocidade mais alta. Então, se você dedicar tempos do seu dia para parar e desacelerar a sua respiração, você vai enviar uma mensagem para o seu corpo, para o seu sistema parasimpático, que está tudo bem, está tudo seguro, está tudo relaxado. Isso ajuda a sair do estado de alerta, de fuga, de luta ou fuga, para um estado relaxado, alfa, onde você entra em harmonia com tudo. E isso é simples, cara. As pessoas não têm noção do quanto parar e simplesmente respirar profundamente ajuda. Então isso é uma das coisas que eu faço todo santo dia e que me ajuda a vibrar mais alto. Outra coisa, pensamentos, né? Eu já falei muito nesse vídeo que são ondas que vibram e criam sua realidade. Se você começar a afirmar constantemente que você é capaz, que você consegue criar a realidade, você começar a sentir isso, por mais que tenha crenças lá dentro falando que você não consegue, se você começar a se afirmar muitas vezes, isso vai começar a criar um padrão reverso. Então você começa a sentir o que você quer sentir. E é constante, sempre constante. Gratidão. Você não só tem um diário ali para anotar o que você é grato, mas também começar a sentir tudo aquilo que você tem. Muitas vezes olhar algo por uma ótica diferente. Cara, eu tenho comida, eu tenho um lugar para dormir, sabe? Eu tenho água. O que muitas pessoas não têm, eu tenho. Então, pequenas coisas que fazem enxergar que eu sou grato por estar vivo hoje. Outra coisa, alimentação consciente, natural. Cara, deixe de comer coisas embaladas, coma coisas naturais, menos alimentos processados e artificiais, comidas ricas em nutrientes. E isso você pode fazer com uma prática bem simples. Você pode se perguntar, cara, essa comida vai nutrir o meu corpo, vai alimentar de verdade? Ou vai saciar um desejo momentâneo que não vai me ajudar? Isso é uma coisa para você prestar atenção. Meditação, nossa,
isso aqui é uma coisa que você precisa fazer, cara. Todo dia. Preferencialmente depois de acordar e antes de dormir. Não precisa ser, tipo, cara, eu vou ter que ficar 1 hora. Não, mano. Começa com 5 minutos, 10 minutos. Concentra na sua respiração. Pensamento vai vir com certeza. Deixa ele passar. Quanto tempo for necessário. Você ficou 1 minuto preso no pensamento. Caraca. Aí você percebeu que tá preso. Aí você entrou de novo no momento consciente. Você deixa passar. E você vai treinando que cada vez mais esses momentos vão diminuir. E você vai ficar mais tempo presente. Presença não só fora da meditação, mas em qualquer hora do dia, você estar com completa autoconsciência, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Você é uma média das 5 pessoas que você convive, isso é fato. Então, preste atenção com quem você está se conectando, se são pessoas negativas, pessimistas, que criticam toda hora, que só vê o lado ruim das coisas. Escolha não ficar ao lado delas, por mais que sejam pessoas que viveram tanto tempo com você. Isso vai aumentar a sua vibração. Isso não é algo egoísta. Você está simplesmente prezando pelo seu bem-estar, prezando por você primeiro. Você está se colocando em primeiro lugar. Isso é um ato de valorização, beleza? A última coisa, músicas. O que eu gosto de escutar muito é entrar no YouTube, escutar músicas clássicas, músicas que vão mudar o meu estado de ser, o meu espírito, vão elevar o meu espírito. Eu gosto de escutar músicas agitadas também, para fazer academia, para ter um momento de força, rock. Mas gosto de escutar também músicas clássicas, frequências que vão me deixar em um estado relaxado. Enfim, você pode perceber isso também, cara, por conta própria. Não preciso ficar falando aqui. Você percebe quais músicas elevam ou abaixam a sua frequência. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente chegou ao fim desta aula. E leva um tempo, mano, pra entender, se você quiser reassistir esse vídeo. E o princípio de tudo que eu falei aqui é que você cria a sua própria existência. Você não é refém de nada que acontece. E tudo no nível mais profundo é energia, é vibração. Então, se tudo é vibração, se os nossos pensamentos é vibração, a gente consegue escolher conscientemente o que a gente vive. Beleza? Você tem o poder, mano. Você tem o poder de mudar a sua vida a qualquer momento. É só decidir. Decida agora. Decida agora o que você quer para sua vida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, por ser uma das poucas pessoas que ficam até o final do vídeo e que gostam de reter o conteúdo até o final. Saiba que tudo isso que eu falei você pode colocar em prática na sua vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você gostou desse formato de vídeo também, me fala aqui embaixo nos comentários, que eu leio todo mundo que escreve aí, beleza? Então até o próximo vídeo e fui.